tivemos com o Django, envolvendo... Então, eu vou começar a explicar de novo, agora que está gravando o vídeo. O Django, ele foi trazido para a nossa reunião mediúnica por conta de uma informação que eu recebi de que a gente poderia fazer isso. Como ele está como induzido, por assim dizer, o espírito dele não dorme, vocês sabem disso, né? Só o corpo de carne que dorme. E o espírito não dorme. O espírito não dormindo, ele acaba dando continuidade ao sofrimento que o corpo de carne passou, o trauma. Vamos dizer assim, quando a gente cuida do desencarnado na mediunidade, numa reunião mediúnica, uma grande parte desses desencarnados, eles estão muito confusos, sofrendo dores que eles passaram, dores e doenças, né, que eles passaram no corpo de carne. Então, ele guarda na mente dele, no espírito, ele guarda aquelas questões ali de sofrimento, de dor, de angústia, etc. Psicológicos, psiquiátricos e de dores físicas, tá? Doenças e tudo isso aí fica guardado com ele. Porque quando a gente desencarna, nós deveríamos deixar o fluido vital com o corpo de carne no corpo do pretéreo, quando o corpo de carne vai para o sepulcro. Acontece que a grande maioria avassaladora de nós não consegue se desfazer desse fluido, do fluido vital. Bom, então quando a gente começa a conversar com o espírito desencarnado, a gente primeiro tenta socorrer e para tirar a dor, você tem que tirar fluido vital. Se você não tirar fluido vital, não tira a dor. Tá? O princípio básico da conversa com o espírito desencarnado é que quando você atende alguém e ele está sentindo dor, ninguém com dor quer conversar. Ele quer curar a dor dele. Então tem que ser o mais rápido possível, claro, dentro da avaliação da conversa, a pessoa tem que estar prestando atenção, né, de alguma forma. Você tem que chamar a atenção dele para a sua conversa e tirar a dor dele, para que ele fique em prece, que ele pense em Deus Jesus, isso tudo ajuda, tá? Não há muito tempo, nós também experimentamos fazer com que o espírito entenda que ele está aqui conversando conosco por conta de Deus e Jesus. O Alessandro está dirigindo? Eu tô. Mas você está com sono, né? Oi? Está com sono, né? Tá. Esse horário aqui não tem jeito, todo dia. Você está com sono, né? Então toma cuidado aí, viu? Porque se você ficar assim é perigoso. Inclusive, você fica mediunizado aí no volante. Aí o que acontece? Tem que tirar o fluido vital, que é o princípio de retirar a dor e o sofrimento do espírito. Para isso, ficar numa situação boa, é bom ele começar a pensar em Deus e Jesus, o que é difícil dependendo da situação. Logo, agora, o encarnado, o espírito não dorme, nenhum espírito dorme, tá? Ele entra em repouso quando ele está na colônia, mas ele não dorme quando ele está ligado ao corpo de carne. O corpo de carne dorme. Então, pensamos o seguinte: se o espírito do Django está angustiado, ele não deve ajudar o corpo de carne a se recuperar. Porque a gente tem que lembrar que quem controla o corpo de carne é o espírito, e não o inverso. O corpo de carne não controla o espírito. É o espírito que controla o corpo de carne. O corpo de carne é um instrumento para o espírito. Tá? O espírito precisa de um corpo espiritual, que é semimaterial, para atuar em um corpo de carne material. O espírito em si mesmo, sem um corpo semimaterial, ele não consegue movimentar nada. Ele não pega em lugar nenhum. Então ele precisa vestir uma roupa que é o perispírito. Como eu sempre falo do exemplo, é quando você vai entrar no oceano, você precisa de uma roupa, de um escafandro para poder respirar debaixo d'água. Você tem que pôr uma roupa. E quando você reencarna, quando você reencarna, você também precisa de uma roupa. Essa roupa é o perispírito para você poder ocupar o corpo de carne e ficar aqui na Terra. Então, ligado ao corpo de carne, ele desesperado não ajuda o corpo de carne a se recuperar. Então, nós planejamos isso, mentalizamos e não pedimos para verificar nada durante a reunião. Tá? Assim que a gente
se posicionou para trabalhar a mediunidade, que foi inclusive da Regina. Assim que a gente se posicionou para conversar com ele, ele já estava aqui. Nós não pedimos para ir lá e verificar. A gente já tinha a informação. E conversamos com o Django em desdobramento. Não é uma coisa assim que tenha ficado excelente, né, no grau de excelência, como quando a gente cuida de um desencarnado, ajudamos ele desperta e vai para a colônia. Você não consegue fazer isso 100% com o encarnado, porque ele está ligado ao corpo de carne, ele está sob a pressão da matéria, e aí ele não deixa de ter aflição. Primeiro ele chegou confuso, sem saber o que aconteceu. Ele não sabia o que tinha acontecido. Ele não lembrava de acidente, ele não lembra de nada. E, além disso, o espírito, tá? Ele também sofre influências da medicação que você aplica no corpo de carne. Então, o espírito também fica chapado, tá? Porque ele está ligado por cordões ao corpo de carne. Mas, enfim, o que é interessante aí é que nós conseguimos falar com o encarnado em mediunidade, como se você estivesse falando com o desencarnado. Essa parte aí, acho que vocês já sabem, né? A gente já fez isso pelo menos 3 vezes com o Papa Francisco. Quando o Papa Francisco estava desesperado, com medo de ser assassinado dentro do Vaticano, nós trouxemos ele para cá. A primeira vez ele estava muito desesperado, chorava assim, copiosamente, a gente mal conseguia falar com ele. Na segunda vez ele já estava menos desesperado e na terceira ele estava mais tranquilo. E então a gente consegue fazer isso em desdobramento. Então, por exemplo, se a gente tem certeza, né, que a Miriam está lá 3 horas da manhã dormindo, o corpo dela está dormindo, e a gente tiver 3 horas da manhã, quem é Marlene Santos da Silva? Bom, vamos ver quem é. Cadê a Marlene? Marlene, aqui. Tá diferente, viu? O Google Meet aqui no meu computador. Marlene, cadê a Marlene? Tá sem vídeo. Mas deve estar ouvindo a gente. O que eu tava falando mesmo, gente? Me lembra aí. Quem não estava dormindo aí com a minha conversa, o que eu estava falando? Estivesse dormindo 3 horas da manhã. É a Miriam. Por exemplo, se a Miriam estiver dormindo 3 horas da manhã, a gente tiver certeza disso, e nós nos prontificarmos a fazer uma reunião mediúnica para tratar do espírito da Miriam, ela vem em desdobramento. A gente conversa com ela e depois manda ela de volta para o corpo de carne. Nós fizemos isso com um irmão nosso, né, que trabalhou na Casa Espírita, da onde nós todos aqui nos conhecemos, né? Eu, Dona Inês, Marli, Adalberto, Júnior, etc., e Companhia Limitada. Nós fizemos isso com o presidente da casa, só não funcionou porque a mentora dele envolveu a mediunidade para dizer para nós que ela precisava de ajuda, que ela não conseguia ajudar o nosso irmão lá. Mas a gente já fez isso algumas vezes e funcionou. Então, o Django, que a gente cuidou em desdobramento, durante esse coma induzido, né, essa sedação, ele voltou para lá, para o corpo de carne mais tranquilo. Então, vamos esperar agora. Amanhã a gente tem outra reunião aqui, e aí eu recebo informações pela intuição, né? Durante as preces que a gente faz para ele ou para qualquer pessoa, durante as preces é que eu recebo informação pela intuição, né? Eu tenho que prestar muita atenção no que vem no meu pensamento, porque é muito sutil. E eu aprendi que não é meu mesmo, é intuição da minha mediunidade, mas que não é bobeira minha. Eu que estou pensando nisso. Então eu indico até vocês prestarem mais atenção na intuição. Tá certo? Alguma pergunta sobre Django aí, que talvez eu não tenha respondido? Django está em estado gravíssimo, tratamos dele em desdobramento, enquanto o corpo de carne está tecnicamente dormindo, e ele voltou para o corpo de carne, está no Hospital Campo Limpo, em estado gravíssimo, aguardando desinchar a cabeça, que eu acredito que quando falam isso é o cérebro. Né? Então é isso aí, tá? Vamos orar pelo irmão aí às 21 hoje, sem falta, e eu agradeço muito a prece e o carinho de vocês, tá bom?
Vídeo reportado à frente. Quem tá falando? Ah, não, o Waze aqui. Ah, tá. Mas ela quer participar? Ela tá vivendo pelo acidente aí. Tá bom. Fala para essa dona Waze aí que ela tem que entrar no grupo, tá? Para receber o link. Ó, é o seguinte, nós tivemos uma sugestão de um assunto muito interessante, que eu fico pensando a semana inteira num assunto interessante para ver se vocês participam. Porque é muito chato você ficar só ouvindo uma pessoa, dá sono, né? Por mais que aquilo ali possa ser importante para nós, dá sono. Então é o seguinte, ó, nós vivemos no planeta Terra, beleza? Muito bem. Nós vivemos num planeta de prova e expiação, certo? Muito bem. Estamos bem longe de ser um mundo feliz, um planeta feliz, um planeta divino, um planeta angelical. E muito bem. Estamos engatinhando para um mundo de início de regeneração. O início da regeneração da Terra, para vocês terem uma ideia, começou a acontecer com Cristo, com o advento de Jesus na Terra, tá? Quando ele veio aqui caminhar conosco, tá bom? Então, dito isso, por que vocês acham que existem povos, por exemplo, na África, comparando-se assim, com tamanha diferença de aparência física? Por exemplo, quem vocês acham que no planeta aqui, de que país que vocês acham que é o povo mais bonitão, lindão, assim, tipo o Adalberto, mas aonde que fica esse povo todo? Os nórdicos. Os nórdicos significa o quê? Noruega, Finlândia, Suécia. Tá bom. Islândia. Islândia. Finlândia também? O que é esse monte de Islândia aí? É, tudo na península escandinávia. É acima O Mickey também é lindão, não? Porque ele tá lá na Disneylândia, né? Não, né? É Finlândia e etc. Olha, eu faço essas graças para vocês acordarem. Olha, o negócio é o seguinte. Então vamos dizer que lá nos povos nórdicos, que eu já até esqueci de onde esse é o povo mais bonitão no nosso conceito de beleza, né? Depende de gosto também, né? No nosso conceito de beleza. Tem gente que adora uma mulata. Então é o seguinte. Agora, tem mulata e tem negra, que no conceito universal dentro da Terra são lindas, como por exemplo aquela, como que chamava aquela moça, ou chama aquela moça? Naomi Campbell. Aí, dona Miriam, como que era o nome dela mesmo? Naomi Campbell. Naomi Campbell, que inclusive foi o nome de uma galinha minha, que a gente aqui em casa tinha assim, eu tive 5 galinhas e todas elas tinham nome artístico. Todas. Alcione, Naomi Campbell. Naomi Campbell. Hã? Gisele. A Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, se não me engano, foi a última que sobreviveu ao Holocausto. Que o Júnior e o Adalberto, inclusive, quando eu comprei os pintinhos, eles olhavam assim no galinheiro, era tudo diferente aqui em casa. Eles olhavam assim no galinheiro e falavam, no Natal, Hélio, no Natal, não vamos assar ninguém não, gente, é para pegar ovo. Inclusive, o lugar onde me vendeu os pintinhos, eles examinam assim, falam, eu só quero galinha. E aí tem uma história meio triste. No meio dos pintinhos, que o cara falou que só tinha galinha, veio um galo, um macho. Quando tinha acho que uns 2 ou 3 meses, esse cara cantava tanto, 3 horas da madrugada, que a vizinha que veio falar comigo. E é tudo gente famosa. Esse galo, o primeiro cara que veio aqui quando eu peguei essas galinhas, foi um amigo chamado César. E eu já tinha descoberto que tinha um galo. Aí eu dei o nome de César pro galo. Esse César eu tive que doar, ele foi lá para um sítio, não sei na onde, porque estava acordando o filhinho da vizinha aqui 3 horas da manhã toda noite. Mas por que eu estou falando isso? Por causa da beleza. Então a gente está falando aqui da Naomi Campbell, então quer dizer, depende do gosto, né? Tem gente que não gosta de gente negra, mesmo sendo linda. Como, por exemplo, no conceito de beleza da Naomi Campbell. Tá certo? Porque aí já é outro papo, isso é racismo. Tá bom? Mas existe uma beleza considerada assim universal na Terra. A gente olha para a pessoa e fala, nossa, que pessoa linda, nossa, que pessoa feia, que pessoa horrorosa. E aí,
existem países, né, no continente africano. A África é um continente, né, gente? Tá. Que tem as feições muito diferentes desse povo dos países nórdicos, como sugeriu ali o Adalberto. Por que existe essa diferença toda, na opinião de vocês? Considerando essa beleza externa que todo mundo considera, né? Fala assim, ai, que pessoa linda. Por exemplo, a Gisele Bündchen. Grande parte do planeta acha a Gisele Bündchen linda. Eu não sei se os negros da África acham que ela seja linda, né? Porque eles talvez achem mais lindo uma pessoa negra. Mas grande parte do planeta acha a Gisele Bündchen linda. Acho que é por aí que ela faz sucesso também, né? Eu, particularmente, acho que ela parece um chassi de frango, né? Porque aquilo ali é uma magreza que, pelo amor daquela mulher, não come, né? Não come nada aquela mulher. Ela vive de vento, né? Ela respira, ela deve ser bem elevada, inclusive, né? Ela tira o alimento dela do ar, né? Porque não é possível um negócio daquele. Eu acho que tem vários padrões de beleza, né? O padrão de beleza para modelo é alta, magra, e tem modelos que são não sei como é que fala, gordinhas, e aí o padrão de beleza é outro. Plus size. Plus size, obrigada. Então, Mas, depende do padrão de beleza. Eu acho que cada um tem um padrão. Certo, mas vamos ensaiar um pensamento de que mesmo as pessoas mais gordinhas, mais fofos, mais sarados, no sentido de um pouquinho fora do peso, mesmo assim, a gente olha o rosto da pessoa. Então, por exemplo, tem modelos que são mais gordinhos, mas o rosto é muito bonito. Eu estou dizendo, evidentemente, gente, para a gente imaginar que na Terra, de modo geral, talvez não eu em particular, talvez não a Miriam em particular, mas num conceito geral, tá bom? Vamos admitir que no conceito geral na Terra existe aquela beleza padrão. Então, antigamente, a mulher não podia ser tão magrela. Hoje, todo mundo a sociedade exige que a pessoa seja magrela, e se não for magrela, ela sofre bullying, sofre tudo que for horroroso aí. Bom, por que então, na África, por exemplo, existe pessoas com uma característica física tão diferente, né, do que o nórdico, no sentido de beleza física? Por que vocês acham que isso acontece? Por que a África, o povo de lá, para o conceito da Terra mundial, não é mais lindo do que o nórdico? Por que os nórdicos não são todos vesgos, com narigão, branquelos, olhos azuis, mas com o nariz todo mundo assim, ó? Que nem o Corcunda de Notre Dame, que era branquelo. Notre Dame é na França, não é isso? Isso. Num país de gente branca, praticamente, vamos dizer assim, mas ele era um corcunda, né? Fictício. Se eu não me engano, é uma obra de Alexandre Dumas, né? Não é isso? O Adalberto não balançou a cabeça, não. Ele boiou agora. E ele é um posto de cultura, hein? Eu estou em dúvida se é Alexandre Dumas ou Dumas. Eu acho que é. Eu vou pesquisar, já falo. Quando a pessoa encarna, ela já não escolhe tudo isso? Como é que ela vai ser? Se ela veio feia, agora ela vai vir bonita? Se ela era gorda, se ela vai vir magra ou não? Vai ser um jeito dela ter que lidar com os problemas que ela vai ter? Se ela é deficiente, se ela não é? Boa pergunta. Essa situação, ela depende do seguinte. Ela depende de um avanço na nossa conversa. Então, a pessoa que pode escolher que corpo ela vai usar são as pessoas que, nas últimas encarnações, fizeram um bom trabalho. Oi, Adalberto. Vitor Hugo. Eu estava em dúvida. Eu achava que era Vitor Hugo. Então, as pessoas, os espíritos que escolhem o próprio corpo, geralmente funciona assim, ó. Geralmente é assim.
vamos supor, então, a Jalene veio na encarnação anterior, linda, maravilhosa e modelo. Virou modelo. Ela podia ser linda e maravilhosa e estudar bastante, trabalhar bastante, se intelectualizar e colaborar com a civilização humana. Tá certo? Desenvolvendo a inteligência e vivendo naturalmente com a beleza dela. No entanto, ela percebeu em determinada idade que ela era linda. Tá certo? De corpo, de olhos, de rosto, tudo. Era linda. Olhos azuis, loira, 1,80 m, etc. E ela decidiu que eu vou aproveitar que eu sou linda e vou sentar o porrete e não vou fazer nada, só vou desfilar, vou virar modelo. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. Mas a pessoa, às vezes, por conta dessa escolha, ela acaba deixando de cumprir certos compromissos que ela firmou anteriormente à reencarnação. Deu para entender, né? Não tem nada de mal, não é errado, não é maldade, não é inferior. Só que ela tinha uma programação para trabalhar em benefício da sociedade, da civilização, fazer caridade, ser médium, por exemplo. De repente, ela era médium também. Mas ela resolveu que não, você modelo, não quero saber de mediunidade, deixa para lá, vou falar com o Chico Xavier e acabou. Tá? Na próxima encarnação, então ela desencarna. Aí, quando ela desencarna, ela encontra os mentores e aqueles caras que viram a programação dela, o projeto dela de reencarnação da vida anterior. Ela desencarna e o pessoal dá uma revisada para ela lá. Fala, olha, não foi muito bem, tá tudo certo, né? Você não fez mal a ninguém, mas também não fez bem. E o seu projeto, que estava para você ser médium, trabalhar ajudando todo mundo, blá, 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 desenvolver inteligência, também não rolou. Então, vai ter um probleminha aí. Ela pode, na próxima reencarnação, ela sugerir e fazer também um plano de voo, um projeto de encarnação, sugerindo aos instrutores, aos mentores, que ela não venha dessa vez bela como veio antes, para ela não sucumbir a essa tentação. Deu para entender? Então, olha, eu não quero mais não, viu? Eu acho que eu não vou conseguir, então eu sei, né, que eu posso ter um corpo bacana, tudo mais, blá, 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 mas eu não quero não. Então tá bom, então você vai vir mais ou menos feinho, tá? Tá bom. Isso pode ajudar o espírito, porque ele não vai precisar resistir a essa tentação de usar o próprio corpo para sobreviver. E o que é pior do que isso? Não fazer as coisas boas que ele estava programado para fazer na encarnação anterior. E ele vai ter que vir sucessivas vezes até cumprir aquele compromisso, concorda? Enquanto você não cumprir aqueles compromissos lá, para você progredir, né, como espírito, você vai ter que voltar para fazer aquilo que você não fez. Agora, o que a Miriam falou é uma coisa bastante sugestiva. Eu posso escolher o corpo que eu venho? Por exemplo, eu posso escolher vir deficiente mental? Não, isso aí é uma consequência de uma situação de causa e efeito. A doença mental, defeito físico grave, essas coisas todas, são consequências da lei de causa e efeito. Então, por exemplo, um cara muito inteligente, super inteligente, que usou a superinteligência ao invés de inventar coisas, de criar medicações, inventos que ajudassem a humanidade a viver melhor, cuidasse da saúde das pessoas, etc., etc., usou a inteligência para dominar o mundo. Alguma coisa vai acontecer com ele na próxima encarnação. Independente dele, ele não vai poder escolher mais. Ele vai vir com uma deficiência mental, vai ficar em um corpo com deficiência física, tá? Por exemplo, cerebral, por dois motivos principais. Primeiro, para que ele não sofra outra tentação de ser super inteligente, porque ele não perde a super inteligência, não esqueçam que toda a conquista do espírito não se perde nunca, por pior que você tenha usado aquela encarnação. Então, inteligência e moralidade você não perde. Virtudes você não perde. Nunca. E inteligência também não. Só que o veículo que você vai usar vai ser deficiente no sentido de que você não vai conseguir, tá, manifestar essa inteligência. Deu para entender, né? E aí o que vai acontecer com o camarada? Ele vai ver com um problema de deficiência mental. Tem dois motivos principais. A consequência da causa e efeito e também a misericórdia divina
que ele vai ficar oculto em um corpo de carne, onde o pensamento dele no corpo de carne fica comprometido e os seus inimigos, digamos assim, perseguidores, que foram prejudicados por ele, não vão conseguir localizá-lo. Então ele vai ficar protegido num corpo deficitário. Tá bom? Vamos lá. Então, quando você vai reencarnar, pegando o gancho da Miriam aqui, acontece um processo de planejamento do corpo de carne, de todo mundo. Tá certo? E aí você vai, em determinado momento, já escolhido os pais, você vai lá e vai começar um processo do reencarne. Tá certo? Nesse processo do reencarne, quando você está já se ligando ao óvulo, o que acontece com você, com qualquer espírito, e que depende também do planeta onde você vai reencarnar. O que acontece com o seu corpo, com os seus corpos? Perispírito, dupletério e corpo de carne. Como que ele é construído? Ô, Dalton, ele está prestes, né, a envolver o embrião, né, o óvulo, existe uma redução muito grande na forma perispiritual dele. E então os mentores, eles entram com operações magnéticas, né? André Luiz explica que existe uma movimentação de eletromagnetismo para que seja reduzida a forma perispiritual daquele irmão que vai reencarnar, para que ele fique bem reduzido e consiga envolver, né, o embrião. Então todo mundo tem um perispírito quando vai reencarnar? Quem constrói esse perispírito? Adalberto. Na verdade, o perispírito é formado pelos fluidos e princípios da onde ele vai reencarnar, né? No caso, se for na Terra, aqui do planeta Terra. Né? Capricha mais. É por aí, mas capricha. Capricha. Mas o perispírito, ele vai ter o reflexo do que ele escolheu antes de reencarnar, de como será o corpo dele quando ele nascer, né? Então ele já escolhe, ele já tem uma programação até de doenças que esse corpo vai ter, que esse perispírito leva quando ele vai reencarnar, né? Não, vamos falar da formação do corpo. Como que é formado os corpos do ser, os corpos do espírito? Aquele espírito vai reencarnar. Como são formados os corpos dele? Você estava indo bem. Perispírito, tudo. E corpo material? Você estava indo bem, no comecinho da sua fala. O espírito, perispírito, o corpo material, o duplo etérico e o corpo material. Isso. Vai, no começo da sua fala. E aí, como é que é formado? Na junção do óvulo com o espermatozoide, aí que acontece isso? Não, é espiritualmente falando. Quando você vai reencarnar, quando você vai viver naquele planeta, considerando que você vai reencarnar, vai viver em um planeta que ainda tem corpo material ou semimaterial, a gente vai chamar de encarnação, tá bom? Toda vez que você vai usar, o espírito vai usar um corpo, que a gente chama de corpo somático, é o corpo de carne, ou em outros mundos de regeneração, um corpo de carne mas um pouco mais sutil, mais fluídico, etc. Existe um processo que obedece leis. Se você viveu bem, você não precisa planejar nada. Se você viveu bem, se você cumpriu as leis de Deus nas encarnações anteriores, especialmente na última, você vai utilizar automaticamente os melhores princípios inteligentes daquele planeta. Tá bom? Todo planeta, no universo inteiro, sempre haverá princípio inteligente. Tá bom? O princípio inteligente está em tudo, inclusive no material daquele planeta. E ele está no entorno do planeta, envolve o planeta e forma o planeta. Tá bom? Então, quando você vai reencarnar, quando você vai nascer aqui, a hora que você se liga, começa a se ligar ao óvulo, você começa a formar um perispírito que você vai usar nesse planeta. Você forma um perispírito
aí ele é reduzido, liga-se ao óvulo. Tudo isso que você está fazendo está ligado ao planeta, na suposição aqui da Terra, ao planeta Terra. O planeta Terra tem uma infinidade de princípio inteligente. Princípio inteligente muito ruim, tá bom? E princípio inteligente muito bom, ótimo, considerando-se um mundo de prova e expiação. Ou seja, o princípio inteligente da Terra não é o mesmo princípio inteligente que tem em Marte. Marte. Marte não, porque Marte não é superior a nós, viu? Em Júpiter. Lá em Capela, vai. Tá bom? Tudo bem? Sirius não é o mesmo. É muito diferente. Por quê? Porque nesses mundos superiores, o corpo que a gente vai usar é mais sutil, mais fluídico. Então, o próprio princípio inteligente, ele não é tão grosseiro. Tá? Vamos usar essa palavra que fica melhor. O princípio inteligente da Terra é grosseiro, comparado com mundos superiores. Por quê? Em mundos superiores, o princípio inteligente é mais sutil. Tá bom? Também por quê? Porque os espíritos que vão viver lá têm um corpo de carne tão grosseiro que nem o nosso. Então, a partir do princípio inteligente de cada planeta, você vivendo bem nas últimas encarnações, e principalmente na última, você vai utilizar os melhores princípios inteligentes da Terra para formar seus corpos, inclusive o corpo de carne. Tá bom? Agora, então, todo mundo que viveu mal na vida anterior vai nascer feio, horroroso? Não, ele pode também ter uma movimentação através do eletromagnetismo pelos mentores que planejam o corpo, para que ele passe por uma prova de ter um corpo belo. Mas seguindo lei e causa e efeito, você vai ter um corpo de acordo com o modo como você viveu na vida anterior. Então, isso também quer dizer que as pessoas que são tidas, entre aspas, como mais feias no planeta, viveram mal na vida anterior? Bom, tem duas questões aí. Isso criou um problema muito grave, tá? Na codificação, e é por isso que nós estamos falando disso, tá? Na codificação, especialmente em obras póstumas, e também na revista Revista Espírita, Kardec falou sobre isso. E ele foi muito mal interpretado. Porque em locais, em planetas mais atrasados que o nosso, a vida encarnada é mais grotesca, tá bom? Então, imagine assim, quando o planeta Terra, qual que é a fase de um planeta inferior à prova de expiação, Adalberto? Primitivo. Primitivo. No mundo primitivo, você encontrava um ser humano, no mundo primitivo já tinha espírito, tá? No mundo primitivo, você encontrava um ser humano, uma mulher igual a Gisele Bündchen? Provavelmente não. Então, o habitante era rústico. Então, exatamente. Então, o corpo daquela pessoa precisava ser mais forte. Como que você falou aí? Rústico? Rústico. Rústico. Tinha uma música, Robin Rústico. Para não dizer grosseiro, né? Hã? Para não dizer grosseiro. Mais grosseiro, exatamente. Rudimentar, né? Rudimentar. Agora, esse espírito que estava lá no mundo de que mesmo? Primitivo? Primitivo. Podia ter uma origem em Sirius, não podia? Só que ele era obrigado a usar um corpo muito rudimentar, grosseiro. Tá certo? Por quê? Porque não tem princípio inteligente aqui para ele ser lindo e belo como era em Sirius. Então, da mesma forma que você lê no André Luiz, você vai perceber que espíritos de mundos superiores, para vir para nosso lar, tem que passar por uma câmara retificadora. É retificadora ou ratificadora? Retificadora, né? E aí, Júnior? É retificadora. Retificar é consertar alguma coisa que era boa, não é isso? É. E ratificar é fazer uma coisa diferente, né? Consertar. É mais ou menos isso? Ratificar não é confirmar? Ratificar é confirmar, né? Então, retificar
o corpo. Espíritos de alta hierarquia, não para vir para a Terra, hein? Para vir para nosso lar, tiveram que passar pela Câmara Retificadora. Por quê? Porque não tem princípio inteligente que eles consigam manipular para poder ir para um lugar daquele. Ele tem que ser colocado numa câmara. Aí o camarada que vem de Sírios, não adianta ele vem de Sírios para o mundo primitivo. Ele vai ser lindo e belo como em Sírios? Não, ele não tem princípio inteligente nesse planeta para ele ter um corpo lindo e belo. Deu para entender? Muito bem. Quando que vai ter no planeta... Opa! Vocês voltaram aí? Que vocês tinham subido aqui da minha tela. Quando que vai ter na Terra um princípio inteligente, tá? Que vai formar corpos das pessoas aqui encarnadas, todos lindos e belos naquele conceito universal que a gente combinou. Quando que vai ser isso? Quando? Quando a Terra estiver regenerada. E se a Terra estiver regenerada, os espíritos daqui estarão? Regenerados. E como que o espírito se regenera? Se elevando. Melhorando. Sopa de carne. Quem que falou aí? A Miriam falou alguma coisa. Progredindo. Progredindo. Então, veja bem. O planeta, lá atrás, nos princípios da Terra, nós não tínhamos vida na Terra. Tá certo? Porque não existia como sustentar uma vida na Terra. Então, o planeta foi sendo preparado para o próximo habitante. Não é assim? Por isso que primeiro veio o oxigênio, depois veio a água, né? Hidrogênio com oxigênio, veio a água para ter animais, vida na água. E assim sucessivamente. Preparação para o próximo ser, que sempre vai ter um ser superior àquele anterior. E assim começou, saindo do reino animal para o reino hominal, dos espíritos, num corpo de carne. Bom, o mundo, a Terra, não vai parar de progredir, tá, gente? Ela vai continuar se preparando para os próximos habitantes. Se você pisar na bola e não criar condições morais de habitar na Terra, você vai ter que habitar num mundo de prova e expiação na próxima encarnação. Supondo, por exemplo, que dessa encarnação que você está para a próxima, a Terra estivesse regenerada. Praticamente impossível, mas vamos só para fins didáticos, tá? Nós estamos no mundo de prova e expiação. Aí você está aqui. Aí você não aproveita a sua encarnação, beleza? Não aproveitou. Quando tiver programada a próxima encarnação, a Terra está regenerada. Você não consegue mais reencarnar na Terra regenerada. Por quê? Porque você é um espírito que decidiu continuar um espírito de prova e expiação. Você não tem como reencarnar na regeneração, porque não tem princípio inteligente para você formar seus corpos. Não é simples. Eu estou sendo castigado? Não. É progresso do espírito. É progresso do espírito. Tanto que quando você cria condições de viver num mundo superior, como, por exemplo, Sírios, se você pisar na bola lá, você vai ter que reencarnar da próxima vez em um planeta inferior. É assim que funciona. Então, os espíritos são mais belos, quanto mais ele se eleva moralmente. Por quê? Porque nos mundos onde ele vai viver, pelo progresso, os corpos são mais sutis e os princípios inteligentes são mais sutis e mais perfeitos. Até que um dia você chega na perfeição de não precisar mais usar corpo. Até que você chegue à perfeição de Jesus, por exemplo, você vai ter corpos e eles vão ser espirituais em determinado ponto ou materiais vindo para o nosso lado. Né? Espirituais, fluídicos, chegando lá para cima. Por isso que nós temos espíritos aqui de diversas situações, caucasianos, mulatos, negros, orientais, amarelos, chineses, rudimentares, que ainda guerreiam, que se matam, que usam barbas enormes e são horrorosos e são brancos e assim por diante. Porque eles não aproveitam bem as encarnações. Se você não aproveitar bem a encarnação e a Terra estiver regenerada, quando chegar a sua próxima vez de reencarnar, você não reencarna mais na Terra, tá?
Você reencarna no mundo de prova e expiação. Combinado? Então, eu posso ter um corpo muito mais belo se eu estiver moralmente mais belo por dentro. Quer ter um corpo belo? Então, progrida moralmente. E aí você vai poder moralmente viver num mundo superior. No mundo superior, todos os corpos são mais belos. Por isso que se diz na Terra, nossa, que rosto angelical. Porque no mundo de angelical, todo mundo tem o rosto de anjo. Combinado? Beleza? Então a gente precisa trabalhar para ser anjo logo, tá? Porque logo, logo a Terra vai se regenerar e quem não aproveitou a encarnação, nós não vamos nos ver mais. Viu? Não vamos nos reencontrar mais. Vai ser levado para um planeta como era a Terra há 10 mil anos atrás. Exatamente. E não precisa ir muito longe, hein? Olha como eram as pessoas na Terra, mesmo os caucasianos, os brancos, há 2000 anos quando Jesus nasceu, quando Jesus veio para cá. Jesus era um dos seres mais lindos da Terra naquela época. E a mãe dele também, né? Não era a pintura que a gente vê, tá? Mas veja a descrição de Emmanuel, quando ele era senador, e ele descreve Públio Jesus Lentulus. para o imperador. A carta do Públio Lentulus. Né? Isso, foi localizada uma carta há muito tempo atrás, estava no museu, quando Emmanuel, ainda senador na época, ele descreve Jesus para o imperador. É muito interessante vocês lerem, viu? Há 2 mil anos, né? É. Não, é que ele não aparece no livro, né? É uma carta mesmo. É uma carta. A carta sim. Aparece no livro, né? Eu não A lembro carta... disso. O que é, Adalberto? Essa carta aparece no livro há 2000 anos. Eu não lembro disso. A descrição do que o Emmanuel faz de Jesus aparece no livro. Mas essa que eu estou falando é uma carta original que o Emmanuel, quando senador, escreveu para o imperador, tá? Ela foi achada e ela hoje é de um museu. Tá bom? Gente, muito obrigado. Tá acabando, vai estourar. Se cair, vocês me perdoem, porque eu perdi o horário aqui. Tá bom? Vamos ligar os microfones aí? Um beijo. Beijo a todos. Obrigado pela Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Júnior. Alessandro, abre o vidro Hélio. do carro, meu. Abre o vidro do carro, deixa Charlene, bater vento frio Marli, pra você Miriam, acordar. Alberto, Dona Inês, Tchau, Alessandro, Tchau, Edson. Tchau, Maria. Júnior. Tchau, tchau, Edson. Tchau, boa noite. Tchau, Bru. Tchau, descanso. Tchau, Jalene. abençoe. Gente, obrigado. Tchau, Titi. Alessandro. Tchau, Bru. Tchau, Mi. Tchau. Tchau. Tô desligando por aqui, Juju. Beleza, gente. Tchau, Ti. Meu.